Olá, nesse vídeo nós veremos o conteúdo de calorimetria e o nosso objeto de estudo será o calor. Mas o que é o calor? Calor é energia trocada entre um sistema e o ambiente devido a uma diferença de temperatura. Você já deve ter reparado que se você deixar o seu café quente em cima da mesa, depois de um tempo ele fica morno. E da mesma forma, se você deixar um copo de refrigerante gelado em cima da mesa, depois de um tempo ele fica quente. Por que será que isso acontece? Porque as coisas frias ficam quentes e as coisas quentes ficam frias. Se você pega o refrigerante na geladeira e deixa na mesa da cozinha, a temperatura do refrigerante aumenta até que se torne igual à temperatura do ambiente. E da mesma forma, se você deixa uma xícara de café quente sobre a mesa, a temperatura do café diminui até se tornar igual à temperatura do ambiente. Quando isso acontece, os corpos entram em equilíbrio térmico. Dizemos que o equilíbrio térmico é estabelecido quando há troca de calor entre dois sistemas até que suas temperaturas se igualem. Mas como o calor é transferido de um corpo para o outro? Vejamos agora os mecanismos de transferência de calor. Existem 3 tipos de transferências de calor. Vejamos a condução. Se você deixa uma panela com um cabo de metal no fogo por algum tempo, o cabo da panela fica tão quente que pode queimar a sua mão. A energia é transferida da panela para o cabo por condução. Os elétrons e átomos da panela vibram intensamente por causa da alta temperatura a que estão expostos. Essas vibrações e a energia associada são transferidas para o cabo através de colisões entre os átomos. E dessa forma, uma região de temperatura crescente se propaga em direção ao cabo. Nesse experimento simples, podemos observar a condução do calor da panela até a colher de metal através do cabo, resultando no derretimento da manteiga. O calor também pode ser transferido por convecção. Quando olhamos para uma chama de uma vela, vemos a energia térmica ser transportada para cima por convecção. Esse tipo de transferência de energia acontece quando um fluido, como o ar ou a água, entra em contato com um objeto cuja temperatura é maior que a do fluido. A temperatura da parte do fluido que está em contato com o objeto quente aumenta, e essa parte do fluido expande, ficando menos densa. Como o fluido expandido é mais leve do que o fluido que está ao seu redor, ele sobe, e o fluido mais frio escoa para tomar o lugar do fluido mais quente que sobe, e esse processo pode continuar indefinidamente. Nesse experimento, podemos observar a troca de calor por condução. Note que a água com corante azul está gelada e a água com corante vermelho está quente. As duas foram colocadas em contato com a água em temperatura ambiente e observamos que a água de temperatura mais baixa, que é mais densa, foi para o fundo, enquanto a água de temperatura mais alta, que é menos densa, ficou por cima. Um sistema e o ambiente também podem trocar energia por radiação ou irradiação. Quando você se aproxima de uma fogueira, é aquecido pela radiação térmica que vem do fogo, ou seja, sua energia térmica aumenta ao mesmo tempo em que a energia térmica do fogo diminui. Note que quando uma panela é usada para aquecer a água, vemos as 3 formas de transferência de calor acontecendo. Tendo dito isso, vejamos o conceito de capacidade térmica. A capacidade térmica de um objeto é uma característica do corpo
dada pela constante de proporcionalidade entre o calor recebido ou cedido pelo objeto e a variação de temperatura do objeto. Em outras palavras, é a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. Vejamos agora o conceito de calor específico. O calor específico não se refere a um corpo, mas sim a um material. É uma propriedade do material de que é feito um corpo. Vamos considerar como sendo a capacidade térmica de cada unidade de massa de um material específico. Agora observe a tabela que mostra o calor específico de algumas substâncias em temperatura ambiente. Repare que o calor específico da água é o maior da tabela. Portanto, a água é a substância que terá maior dificuldade para modificar sua temperatura. Em um experimento, utilizando um balão, areia, água e uma vela, podemos observar a propriedade do calor específico dos diferentes materiais. Quando enchemos o balão com uma determinada massa de areia e colocamos sobre a chama, ele estoura rapidamente. Mas quando enchemos o balão com a mesma massa de água, ele não estoura com a mesma facilidade. Isso acontece porque o calor específico da areia é menor do que o calor específico da água. Então a água absorve mais calor e demora mais tempo para aquecer do que a areia. É também por esse motivo que quando vamos à praia, a areia úmida sempre está mais fria do que a areia seca, porque o calor irradiado pelo sol é absorvido mais rápido pela areia seca do que pela areia úmida. Agora que já vimos os conceitos de capacidade térmica e calor específico e suas definições, somos capazes de chegar à equação fundamental da calorimetria.
Se isolarmos a capacidade térmica, que está representada por C maiúsculo na equação do calor específico, e substituirmos na equação da capacidade térmica, teremos a equação fundamental da calorimetria.